Pois então, antes do meu ingresso na ACUB, eu trabalhei na Biblioteca Municipal, que tinha um arquivo histórico, um pequeno arquivo histórico. Legal. E daí, quando eu trabalhava lá, nós tivemos a ideia de, por esse arquivo, a gente montar um museu, fundar um museu. Fundamos o Museu Municipal Dr. Sérgio Severo Malta. Então, essa a fundação do museu nos aproximou muito da ACUB. E aí, através disso, né, a ACUB e o museu tinham grandes afinidades. Perfeito. Em função da história. E aí eu fui convidada a participar da ACUB. Entrei em 2016, o presidente era o professor Lolô, a professora Truda foi a fundadora da ACUB, Associação Cultural Butiaense, em 96, e junto com ela muitas outras pessoas, principalmente professoras de história, professoras de estudos sociais, e pessoas que se importavam com a história de Butiá, que tinham preocupação, né, com a história, com os rumos da nossa história, para que não se perdesse. Eu até posso fazer referência à minha fala anterior quando eu falo das discordâncias. Nós estávamos conversando antes ali e a Zilane relatou que ela sempre defendeu que a ACUB fosse uma associação que focasse exclusivamente na história, tá? Eu sou historiador e tenho uma paixão pela história do município e quero que sempre ela faça parte de todos os debates da associação. Só que eu espero que a associação ela não fique somente nisso. E nisso eu discordo respeitosamente da professora Zilane. Eu acho que a associação, a ACUB, ela tem que ser uma associação cultural. E então, se é para ser uma associação cultural, ela tem que trabalhar com história, ela tem que trabalhar com música, ela tem que trabalhar com literatura, ela tem que trabalhar com pintura, com escultura. Então, o que eu tenho como objetivo, e eu espero que os meus colegas abracem junto comigo, é literalmente tornar a ACUB uma associação cultural. Porque eu acredito que a ACUB, ela também até pela questão dos braços, né, que estavam à disposição da associação daqui a pouco, ela acabou por focar muito na parte da historiografia, né? Claro que nós tivemos eventos como a Festa do Butiá, nós tivemos desfile temático envolvendo história, isso é importantíssimo, e eu não estou aqui negando o legado da associação. Só que eu acredito que nós podemos expandir, nós podemos abraçar outros públicos, nós podemos abraçar outras personalidades, outros produtores culturais e tornar a associação uma associação cultural, né? Que não trabalhe somente com história, também com história, que seja uma entidade em defesa do patrimônio, em defesa da memória e da história de Butiá, sim, mas que não seja exclusiva para isso. Então, eu pretendo, nos próximos anos, produzir eventos, produzir reflexões, produzir encontros de músicos, né, com o objetivo de que nós possamos trabalhar com a diversidade cultural de Butiá. Porque não tem como tu falar em história de Butiá sem falar na diversidade cultural que existe nesse município. O maior objetivo da ACUB é preservar a história, porque a gente precisa saber sempre as nossas origens, de onde a gente veio, para a gente poder ir para algum lugar, né? Perfeito. Então, esse foi o meu ingresso na ACUB, né? Com a dona Truda, com o Lolô, professora Olívia, a professora Adão Cleiton, vereador hoje, Denise Lenzi, o Vaguinho entrou junto, o Gianeri também teve um tempo, e depois algumas outras pessoas foram entrando, mas quando eu entrei já havia
um grupo bem pequeno na CUB. Teve nessa uma luta. fase de renovação, assim, tu quer dizer isso? É uma fase de renovação. O que nós precisamos agora é fazer com que a comunidade butiaense abrace a associação. Essa é a grande dificuldade no momento. Porque a associação não pode ficar restrita à sua diretoria. A associação não pode ficar restrita a um grupo de 6 ou 7 pessoas que são essenciais, são importantes, são extremamente inteligentes, mas ela tem que abarcar outras pessoas, outros colaboradores, ela tem que abarcar talvez, quem sabe por que não formar comissões de músicos, comissões de escritores, comissões de pintores, de escultores dentro da associação, de pessoas que colaboram com ela, de pessoas que talvez possam colaborar financeiramente, digamos assim, mensalmente com a associação. Então a grande dificuldade hoje que eu vejo é que a comunidade ainda não está abraçando a associação, né? Então nós temos uma demanda, eu acho que enquanto membros, de fazer com que a comunidade volte ou, digamos assim, abrace a CUB hoje em 2024, né? Porque se a comunidade não abraçar, nós podemos aqui fazer um trabalho maravilhoso, mas a gente vai estar falando para nós mesmos. Para mim, a CUB é a professora Truda. Sempre foi. A alma da CUB, alma da CUB era ela, né? Era ela na frente sempre, as ideias eram delas. Ela corria, ela fazia. O amor dela por essa cidade era algo assim incrível, né? O motor que mantinha a CUB sempre acesa ali, sempre trabalhando. Eu digo sempre que a CUB é a dona Truda, é a professora Truda, porque ela era uma professora de história, e ela, quando se aposentou, escreveu o livro, né, Butiá em Busca da Sua História, e aí depois fundou a CUB para continuar nesse processo de preservação da história, lutou muito, 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 fez muita coisa que a gente vai falando agora. Quanto ao futuro, eu espero humildemente que esse legado seja passado à frente, né? Meu grande temor é a associação terminar comigo, né? Meu grande temor é que todo esse trabalho, que foram vidas que foram postas dentro da associação, nós tivemos pessoas que trabalharam incessantemente para que ela se mantivesse, né? Pessoas que têm um carinho muito grande por ela. A professora Zilane, que fez parte da diretoria anterior, tem um carinho muito grande pela associação. A professora Truda, ela trabalhou incessantemente pela associação. Então, assim, o meu temor é que a CUB pare com a Alambica, né? E não seria algo que eu ficaria feliz, bem pelo contrário. Então, o desejo mínimo que eu tenho é que daqui a pouco, daqui a 2, 3, 4 anos, existam pessoas dispostas a tocar o trabalho à frente. Sobre a festa do Butiá, que foram, se eu não me engano, 13 festas do Butiá, eram comemoradas em março, porque é a época que termina a colheita da fruta, né? Então, sempre tinha lá, e na última, que foi em 2015, foi uma festa linda, foi na praça aqui, Roberto Cardoso. A prefeitura veio com todas as secretarias, com representações, e estava cheia a praça, assim, foi um fim de semana... Realmente um evento marcante, assim, era um final de semana todo, é isso? Era um final de semana todo. Só que tivemos o azar que o professor Regis foi assassinado. Sim. E parece que isso impactou muito. Não saiu mais a festa.
do Butiá. Desde então? Desde então não saiu mais. Até porque, né, também tem é o mesma data do Carbomoto. E então... Acabou competindo também com outro evento? Entendi. Acabou competindo. Então, acho que há possibilidade de se voltar a fazer a festa do Butiá, talvez isso aí a gente sempre conversa muito, né, com a administração, porque com o nome da nossa cidade a gente precisa, né, valorizar. Perfeito. E, de repente, uma outra data, né, fazer uma programação e são planos, né, projetos. Um objetivo mais geral, eu espero que a associação ela seja uma associação cultural, que seja abraçada pela comunidade, que faça parte da vida da comunidade, que as pessoas vejam na associação um espaço onde elas possam compartilhar a sua criatividade, compartilhar a sua produção artística, compartilhar suas reflexões sobre história, compartilhar as suas intenções para a cultura de Butiá. É isso que eu espero no melhor dos cenários, né? O que vai acontecer vai ser o mínimo, vai ser o máximo, daqui a pouco vai ser o meio termo, né? Mas eu espero que a associação permaneça ainda por muito tempo no cenário de Butiá, para além do Alambique e para além da diretoria atual. Eu acho que esse é o grande objetivo.